vive em tempos aí marcados pela intolerância, né, pelo ódio, então, pelo ambiente hostil à intelectualidade, quanto fonte de pensamento confiável. Então, acho que seria importante também, né, discutirmos isso, vivemos esse contexto. Então, qual é o papel da universidade também, como espaço de produção de conhecimento no combate a essa cultura do negacionismo científico, né? Temos também outro elemento cultural muito presente, que é a cultura das fake news, né? Então, assim, a gente não só enfrenta um, um negacionismo, como também enfrentamos a informação deliberadamente falsa e distribuída, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso. E o papel da universidade também no combate, né, no discernimento, na cultura do pensamento, da responsabilidade pública, na tomada de decisão social responsável, entre outros aspectos, né? Vivemos também um contexto de corte, né, de verbas, e que também, de certa forma, prejudica e coloca aí a universidade em um trabalho no limite para nos ajudar a pensar e para nos ajudar a produzir conhecimento que possa nos amparar nessa situação de isolamento físico e sociabilidades virtuais, né? E temos também as nossas questões mais relativas à própria educação, que foram vêm sendo fomentadas, né, estimuladas muito a partir das tomadas de decisão do MEC, por meio da portaria 343, de 17 de março, que colocou aí a gente para pensar sobre a substituição das aulas presenciais por meios digitais, e o parecer, a proposta do parecer do CNE, que também aponta para a reorganização do calendário escolar e na tentativa de viabilizar outras formas de atuação profissional no âmbito universitário e nas redes estaduais e municipais de educação. Então, professor, passo a palavra para você, né? Espero não ter complexificado tanto, mas a ideia foi justamente fazer aí um panorama desse cenário que está tão cheio de vulnerabilidades e cheio de desafios para a gente pensar o papel da universidade, né? Muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer à Universidade Federal do Oeste da Bahia pelo convite. Preferia estar lá pessoalmente, mas nesses dias de pandemia isso não é possível. De qualquer forma, é uma satisfação estar com vocês para discutir essas questões. E começaria com o chamado dos diretores aí de cinema, o Bebeto Abrantes e o Cavi Borges, que dizem: me cuidem-se. Sim, me cuidem-se, porque se vocês se cuidarem, estão também cuidando dos outros e de mim. Então, deixa eu dizer que quando eu recebi o convite para falar da crise da universidade, eu fiquei me perguntando de qual delas que eu deveria falar. Afinal de contas, nós vivemos hoje tantas crises que nós precisaríamos escrever um tratado sobre cada uma delas. O que me vem à cabeça das crises, só para a gente atiçar o debate, primeiro é, claro, a crise do coronavírus, a crise sanitária, porque ela fechou as escolas e as universidades do país e do mundo. E há isso há mais de um mês e que, evidentemente, exige de todos nós uma atenção, né, urgente. A segunda é a crise financeira. Por que a crise financeira? Porque retirou recursos de custeio, de capital das universidades federais, que vem reduzindo o número de bolsas de pesquisa, bolsas de apoio. E não podemos esquecer a emenda constitucional 95, que congelou os recursos até 2026, e, claro, a desatenção com a meta 20 do Plano Nacional de Educação, com as suas terríveis consequências. Mas eu acho que nós temos um conjunto de outras crises que estão aí há algum tempo e que agora elas chegam novamente em outro momento de crise. Por exemplo, a questão da quantidade
ou do tamanho do sistema de educação superior. Há quem diga que o nosso sistema de educação superior é grande, e eu argumento que não, ele é proporcionalmente pequeno. E por que isso é uma crise hoje? Por quê? Porque a meta de expansão que está lá no Plano Nacional de Educação foi jogada às traças, especialmente no que toca à educação superior pública. Também a questão da qualidade hoje é uma crise. Por que é uma crise? Porque é a crise da avaliação. É a da avaliação e da regulação de toda a educação superior. Porque hoje nós estamos nitidamente diante da ameaça da autorregulação em um sistema altamente privatizado e comercializado. Então, falar em autorregulação nesse contexto é muito problemático. E a questão da inclusão também se tornou crise. Por que se tornou crise outra vez? Porque, apesar dos avanços dos últimos anos, com a política de expansão, de interiorização, de ProUni, ReUni, Universidade Aberta, política de cotas, fica evidente que as resistências atuais a tudo isso são hercúleas e levam à crise porque põe em risco os avanços conquistados. Eu também diria que nós temos crises de mitos já muito consolidados. Um deles é que a quantidade é inimiga da qualidade. Outro que a quantidade levará ao desemprego de profissionais altamente qualificados. O mito de que a única função da universidade é profissionalizar. O mito de que a inclusão vai recrudescer o problema da qualidade. E claro que, associado a tudo isso, vem o mito de que o público não presta e tudo que pudermos privatizar, nós devemos privatizar. É impressionante a força desses mitos. E agora nós não podemos deixar de considerar, por exemplo, também que a educação como um todo vive uma crise sistêmica no país. É uma crise séria. Lembram-se que em julho de 2008, por exemplo, quando foi aprovado o piso salarial nacional para os professores da educação básica, o que aconteceu em seguida? 27 governadores e 5.570 prefeitos estiveram às voltas com estratégias para reduzir os impactos sobre as suas folhas de pagamento. E a crise reside no fato de que, afinal de contas, é a União que faz a lei, mas que quem abre concursos, quem contrata e paga os salários são governadores e prefeitos, que às vezes estão mais interessados em abrir as suas faculdades nos municípios, sem condições de sustentar, é claro. Essa crise está longe de ser resolvida. Mas eu acho que a principal de todas elas, que de certa forma resume tudo isso que eu estou dizendo, eu chamo de a crise do sonho adiado. Nós podíamos também chamar de a crise abrahâmica, do Abraham Weintraub, gerada pelo conflito entre as declarações e intenções do ministro e o Plano Nacional de Educação, e que ameaçam pôr por terra não só o que se conquistou, mas também o futuro que está em construção. Eu creio que, diante de todas essas crises elencadas, vocês devem, a essas alturas, estar esperando uma ode ao desânimo. Mas eu vou citar o Thoreau, que é o autor de um texto clássico chamado Desobediência Civil, e de outro chamado Walden, para dizer que não vou fazer uma ode ao desânimo. Eu vou fazer alarde, como o galo pela manhã, para acordar os meus vizinhos. É assim que ele abre o livro dele, o Walden. E eu usaria isso como epígrafe do que eu estou tentando dizer. Eu creio que, a não ser pelos fortes impactos da pandemia presente, nós poderíamos resumir as crises assim, simplesmente assim. Estamos também diante de uma crise de imagem de futuro. Já dizia o Alvin Toffler, no seu livro Choque de Futuro, que a educação sempre brota,
de alguma imagem de futuro. E que se a imagem de futuro de uma sociedade estiver grosseiramente equivocada, o sistema educacional acabará por trair os seus jovens. Fecha aspas. Eu acho que no momento de crise, de tensão, por exemplo, 2024, é lei e está em vigor. Estes dois planos deixam claro que a educação tem uma missão, e a imagem de futuro que está projetada ali é de construção de uma nação soberana, nas artes, nas ciências, nas tecnologias, por isso de universidades, uma nação que seja democrática, que não pertence às oligarquias, mas ao povo. Ou seja, trazendo isso para a educação superior, que não se deixe de fora ninguém que busque a educação após o ensino médio. Tem que ser para todos. Uma educação, uma sociedade que seja emancipadora, ou seja, que promova a liberdade de pensar e de empreender dos indivíduos. E, por fim, que seja uma sociedade sustentável. O que quer dizer isso? Que o nosso estilo de vida de hoje não ponha em risco a vida das gerações futuras no país e no planeta. O Brasil trabalhou com essa imagem muito claramente, e ela está sacramentada não só nos textos legais, mas também nos projetos, programas e ações dos últimos anos. É só dar uma olhada para eles. Mas dos textos legais, o mais contundente é, sem dúvida, a lei do PNE de 2014. Quando nós olhamos para as diretrizes do plano, que são 10 diretrizes, nós vamos ver claramente que o futuro sonhado é o de uma sociedade sem analfabetos, dando a todos a possibilidade de participarem da sociedade do conhecimento. É uma sociedade onde a escola é para todos, para todas as regiões do país, e não apenas para alguns. Que a educação deve ter a melhoria da qualidade como um norte permanente, formando sempre para o trabalho e para a cidadania. Isso que é importante, que fica muito claro. O PNE propõe que a gente forme cidadãos altamente qualificados, não bárbaros altamente qualificados. E a organização das escolas também está prevista. Deve estar assentada em princípios democráticos, colegiados, participativos, de pais, professores, estudantes, tá? E não no poder monocrático e no autoritarismo. E mais, a educação deve promover as humanidades, as ciências, as tecnologias, as artes e a cultura, não apenas ser movida pelas tecnologias que têm valor de mercado ou pelo utilitarismo, mas pelo que contribui para o avanço do conhecimento. E há ali uma vinculação ao PIB, ao Produto Interno Bruto, que eu acho que é extremamente importante, porque ela apresenta o compromisso do país com a expansão e com a inclusão de todos os cidadãos, até para poder pagar a dívida histórica com os grupos sociais subrepresentados. E claro que o compromisso com a qualidade está lá o tempo todo, e por isso também está lá a preocupação com a valorização dos professores. É preciso valorizar os professores e os profissionais da educação, e não fazer, como tantas vezes se faz, torná-los objeto de execração pública. E, claro, lá está também a defesa dos direitos humanos. Os direitos humanos são hoje um princípio de convívio social harmonioso e respeitoso das sociedades civilizadas. Não são coisa da esquerda, como querem alguns. E ainda tem, por fim, muito claramente definido no PNE, o princípio da sustentabilidade, como eu disse, porque nós vamos ter que viver nesse planeta como seres humanos. Sejamos nós católicos, protestantes, budistas, shintoístas, muçulmanos, rastafares ou ateus, não importa. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que as 20 metas e as centenas de estratégias contidas no Plano Nacional de Educação são derivadas de uma visão que está ali claramente explicitada nas diretrizes. E é importante observar também que todas as metas
elas estão, de alguma forma, ligadas à graduação e à pós-graduação. Temos que ter a clareza que, sem forte sistema de educação básica, a educação superior não pode ser de boa qualidade. E é também verdade que a educação básica só conseguirá ser forte, ter boa qualidade, se a educação superior conseguir bem desempenhar o seu papel de formar quem? Formar os profissionais qualificados para o exercício do magistério. E muitas outras questões que não posso abordar aqui por falta de tempo. Mas eu quero dizer ainda que o PNE de 2014, então ele resulta do PNE de 2001, que ainda é da era FHC, e dos programas e políticas implementados ao longo dos governos Lula e Dilma, quase todos ainda vigentes, alguns com mais, outros com menos força. E esses programas fazem parte das estratégias adotadas para perseguir esta visão de futuro, a qual se refere o PNE. Basta lembrar, por exemplo, que as estratégias eram basicamente 5. Há outras, evidente, mas eu destaco 5. Por exemplo, a primeira ideia é que tem que expandir a educação superior. Segundo, que tem que incluir. Terceiro, tem que garantir qualidade. É daí que surgem os sinais. Tem que formar professores para a educação básica e tem que internacionalizar. Não é por acaso, por exemplo, que a palavra expansão, se vocês olharem o texto do PNE, aparece 19 vezes na lei. E ele está associado aqui à qualidade, que aparece 38 vezes, e a avaliação aparece mais ainda, 46 vezes. Ou seja, não é a qualidade pela qualidade, mas é a qualidade vinculada à educação pública, à gratuidade, à interiorização e, portanto, à equidade. Eu gostaria de destacar também, a gente precisa lembrar alguns números. Por exemplo, nos últimos 26 anos, a expansão da educação superior foi de 1,5 milhão de estudantes em 1991 para 8,4 milhões em 2018. É um crescimento significativo, 1,5 para 8,4 milhões. Para o cidadão leigo, a sensação é que o sistema é grande demais, talvez, que tem que parar de crescer, né? E que devemos nos preocupar com os outros níveis. Já os que estudam mais detalhadamente essa questão, percebem que na sua relação com a população brasileira, é claro que se fosse no Uruguai, que tem 3 milhões, o cálculo seria outro. Né? Agora aqui não, nós temos 210 milhões de habitantes. E quando a gente faz a relação com a população, e quando fazemos comparações com outros países, nós percebemos que temos uma educação superior, na verdade, pequena e quantitativamente insatisfatória. A nossa taxa de escolarização é de 25%, já ajustada, né, no novo método de cálculo do INEP. A título de comparação com outros países, é bom lembrar, por exemplo, que os países europeus, América do Norte, vários outros países da Ásia, por exemplo, alguns da América Latina, já tem mais de 40%. Agora, o que significa isso? Significa que dizer quantos de cada 100 jovens que vão à educação da idade correta vão à educação superior. Ou seja, quantos de cada 100 nós potencializamos para que possam melhor contribuir com o desenvolvimento nacional. Se nós potencializamos só 25 de cada 100, nós estamos, na verdade, dizendo que 75 não recebem as condições ou a motivação suficiente para que possam continuar os seus estudos para além do ensino médio. E é por isso que tem aquela meta lá no PNE de chegarmos em 2024 a 33%, que insisto em dizer é uma meta tímida, mas é um norte importante, mas é tímida. Outra questão que eu queria lembrar é onde esse crescimento está acontecendo com mais ênfase, e aí nós constatamos que as matrículas no setor privado crescem num ritmo alucinado de montanha-russa, enquanto o setor público vem crescendo num ritmo de escorregador de parquinho, é um ritmo lento. Vem crescendo, mas vem lento. Como um todo, essa expansão da educação superior
se deve, em grande parte, a um conjunto de programas dos últimos anos. Programas de democratização, que hoje estão em risco. 2 no setor privado, um é o ProUni e o FIES, o outro é o FIES, e 4 no setor público. Reúne, SISU, novas universidades federais e, claro, a criação dos institutos federais. É importante destacar que dos 8,4 bilhões de estudantes que nós temos, 6,3 ou 75% estão no setor privado. Qual é a conclusão imediata? A educação superior é essencialmente privada, certo? E eu digo errado. Porque se nós olharmos para a fonte de financiamento dessas matrículas, nós concluímos que dos 6,3, 3,4, ou seja, 55%, são financiados só por 2 programas, o ProUni e o FIES, com recursos públicos federais. O que nós estamos dizendo é que 55% das matrículas do setor privado são, na verdade, matrículas públicas federais. Não estou incluindo no cálculo repasses públicos estaduais e municipais, que normalmente são contabilizados em termos de doações de terrenos, prédios, instalações, equipamentos, transporte de estudantes, bolsas, etc, etc, etc. Se tudo isso for contabilizado, nós chegamos a conclusões muito diferentes. Primeiro, que a educação superior não é tão privatizada quanto parece. Segundo, que a educação superior privada brasileira é majoritariamente financiada pelo poder público, numa parceria público-privado, poucas vezes reconhecida e admirada, né? E 3, principalmente 3, que as empresas educacionais com fins lucrativos, e eu retiro os sem fins lucrativos, mas me perdoem a expressão um tanto chula, eu quero dizer que as empresas educacionais com fins lucrativos consomem gulosamente política socializante enquanto arrotam o capitalismo selvagem. Tem que lembrar também a Meta 12. Lembro que a Meta 12 estabeleceu que 40% das novas matrículas deveriam estar em instituições públicas até 2024. O que nós estamos observando, nos dados recentes, é que nós estamos nos distanciando disso. 81% das novas matrículas de 2014 até agora, das novas matrículas criadas, estão no setor privado. E se nós formos para a educação à distância, que neste momento se torna tão relevante, nós chegamos à conclusão que 95%, anotem aí, 95% das novas matrículas EAD, criadas de 2014 a 2018, pertencem ao setor privado. É claro que nós estamos diante de uma combinação de alto risco. EAD mais privatização, mais comércio educacional, que claramente debocha da proporcionalidade prevista na lei, mas debocha também do Congresso Nacional, que aprovou essa lei. Eu gostaria também de lembrar mais uma coisa importante, é que as propostas do Plano Nacional de Educação, elas não caíram do céu, elas estão em perfeita sintonia com as diretrizes internacionais das 2 últimas conferências mundiais da educação superior, da Unesco, e também da Agenda 2030, a Agenda da Sustentabilidade da ONU. Por exemplo, a Agenda 20, a Conferência Mundial de Educação Superior propõe garantir, abre aspas, igualdade de acesso à educação superior aos grupos sociais subrepresentados. E a Agenda 2030, na Meta 4, propõe assegurar educação inclusiva e de qualidade para todos e promover a educação continuada ao longo da vida. O que nós percebemos é que também para as Nações Unidas, para a Unesco, a qualidade está inextricavelmente vinculada à inclusão. Ou seja, não é qualidade para poucos, mas é para todos.
E além dessas diretrizes terem norteado a elaboração das metas e estratégias do PNE, elas se traduziram em programas de democratização nos últimos anos. E eu gostaria de lembrar alguns, que eu acho que sempre é bom a gente lembrar, porque esses programas estão ainda aí, com contribuições importantes. Então, nós tivemos 6 grandes esforços nacionais rumo à democratização do acesso e da permanência. Um deles foi o ProUni, o outro foi o ReUni, a criação de novas universidades federais, entre as quais está a de vocês aí, o FOB, que é de 2014, pelo que eu pude ver, o financiamento estudantil, o FIES, o SISU, e a criação dos institutos federais de educação tecnológica. Não posso falar sobre cada um desses programas, cada um seria um paper, mas eu gostaria de lembrar alguns aspectos de cada um. Por exemplo, o ProUni já formou mais de 500 mil estudantes bolsistas carentes. Já se graduaram em todas as áreas do conhecimento. A pergunta é, 500 mil é muito? Eu digo para vocês, é muito. Representa o equivalente a mais de 4 gerações de todos os formados de todas as universidades, formandos de todas as universidades federais juntas, que formam um pouquinho mais de 100 mil por ano. Então, é significativo, e todos carentes. Já o ReUni criou 170 novos campi das universidades federais. E se tornou, portanto, especialmente por ter sido colocado, esses campi terem sido colocados em cidades do interior, se tornou também um importante programa de inclusão, né, e de fortalecimento do ensino público e gratuito nestas regiões do interior. E foram criadas 20, vejam bem, 20 novas universidades federais. Algumas com vários campi. E, novamente, com o intuito de disponibilizar o ensino público e gratuito aos grupos sociais com mais dificuldades, essas instituições foram quase na totalidade, eu acho que 19 delas, das 20, implantadas em cidades do interior. Isso é expressivo. Sobre o FIES, poderíamos dizer muita coisa, mas ele foi importante, especialmente a partir de 2010, porque ele colocou um empréstimo a juros altamente subsidiados, portanto, beneficiando os estudantes pobres, e com gratuidade para estudantes das carreiras de professor e de médico. Veja a preocupação, é gratuidade, porque daí é um empréstimo a fundo perdido, desde que o futuro formado, o profissional formado, atue nas redes públicas de educação e de saúde. Muita gente não sabe desse detalhe, mas é uma coisa bastante importante. E o SISU, só para lembrar, foi combinado ao sistema da lei das cotas, também se tornou um importante instrumento de democratização. Não é só para quem pode pegar o avião e fazer o vestibular em várias regiões do país, não. É para todos que podem fazer de suas casas ou de alguma escola. Em 2013 foi aprovada a lei das cotas, que depois, combinado ao SISU, estabeleceu que todas as universidades federais e os institutos federais deveriam ter pelo menos 50% de suas vagas de estudantes oriundos da escola pública. Isso foi superado já em 2016. A universidade que eu tive o prazer de criar, participar do primeiro reitor implantador, a Universidade Federal da Fronteira Sul, eu digo orgulhosamente, tem 86% de seus alunos em todos os cursos oriundos da escola pública. Um processo de democratização sem precedentes. Foi criada antes da lei das cotas. E depois, o novo impulso da democratização, que hoje corre sério risco, e aí por isso mesmo temos aí mais uma crise, foram criados os institutos federais. Os institutos federais foram literalmente semeados pelo país em cidades do interior.
O número de escolas cresceu, para vocês terem uma ideia, de 140 em 2002 para 644 escolas em 2016. Isso mesmo, 644. E aí na Bahia, viu, eles estão espalhados pelo estado inteiro, pode observar. É de Catu a Uruçu e a Xique-Xique. E o mesmo vale para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, para todos os estados do país. 644 campos. Estas políticas e esses programas de democratização, combinados à política de expansão e interiorização, também criaram um novo problema, que é o de mudança do perfil socioeconômico do estudante. Muito mais gente pobre começou a entrar na universidade. E esta combinação de expansão com inclusão tem sido alvo de críticas ferozes. Estas críticas são, em geral, sustentadas por 4 mitos difíceis de desconstruir. Pois o mito, e eu uso aqui a palavra mito no sentido de lenda. O mito é uma mentira que sempre guarda um fundo de verdade. Às vezes é uma mentira completa, mas alguns mitos são mentira completa. Mas o mito, em geral, parece guardar um fundo de verdade. Por isso também a dificuldade de, às vezes, derrubar esses mitos de forma sistemática, com dados e evidência, nem sempre é tarefa fácil. Mas o primeiro mito é aquilo que eu disse antes, que a expansão deve ser contida porque a quantidade é inimiga da qualidade. Ora, se isso fosse verdade, nós deveríamos ter um dos melhores sistemas de educação superior do planeta. Pois eu falei para vocês que nossa taxa de escolarização é de 25, a dos outros já é de 40, 60, há muitos anos. Então, mas qual é a meia-verdade subjacente a esse mito? É que modelos pequenos e elitistas, seletivos, altamente seletivos e excludentes, podem, de fato, em certos cenários, exibir bons resultados. O problema é que este pequeno, bom e bonito é como o bonsai. O bonsai como uma planta torturada e artificialmente condenada ao nanismo. Tal estratégia torturante aplicada a plantas não pode, evidentemente, ser aplicada ao sistema educacional, sob pena de nós condenarmos milhões de jovens ao nanismo intelectual. Defender sistemas pequenos, elitistas e excludentes com qualidade para poucos equivale a promover oligarquias e equivale a desprezar a liberação das energias criativas da sociedade como um todo. Também o mito de que a popularização da graduação levará a uma legião de doutores desempregados ou de motoristas de Uber ou entregadores de pizza com diploma de bacharel é um mito e é basicamente sustentada por políticas públicas derivadas do corporativismo, que em geral busca conter a expansão de suas áreas de atuação, muitas vezes ao arrepio das evidências de que a expansão é necessária para o desenvolvimento do país. Eu acho que o corporativismo mais emblemático é o dos médicos brasileiros. Se nós fôssemos depender das decisões dos médicos brasileiros, nós não teríamos autorizado a abertura de novos cursos de medicina desde 1970. Estou falando sério, é só pegar um livro publicado pela CESU em 1970. Pois, segundo eles propuseram ao MEC em 1970, já havia médicos demais, que a profissão seria banalizada, que haveria legiões de médicos desempregados em 1976. Vocês devem se lembrar que em 1970 o Brasil tinha 90 milhões de habitantes, lembra da Copa do Mundo, né? E lá naquela época se formavam um médico para cada 10.800 habitantes. 34 anos depois, 2004, quando nós tínhamos o dobro da população, 180 milhões, nós estávamos formando um para 19.778, ou seja, quase o dobro. A política foi razoavelmente bem sucedida. O resultado disso nós sabemos e as consequências disso nós sofremos até hoje,
quando somos 210 milhões, e quando, mesmo antes da pandemia, nós implorávamos por mais médicos, não só nas cidades do interior do país, mas em todos os espaços, mesmo na cidade grande. Daí o programa Mais Médicos, que não só permitia a vinda de profissionais estrangeiros, como normalmente se diz, mas que autorizou a abertura de muitos novos cursos de medicina, públicos e privados, pelo país. E ainda, a ideia de que vai levar a legiões de desempregados, bacharéis e licenciados, desconhece também as evidências de que as pessoas com educação superior, elas desenvolvem habilidades que as tornam menos vulneráveis às crises econômicas do que as demais. E é esse o motivo que, em qualquer tempo, em época de bonança ou de crise econômica, os salários dos que têm educação superior sempre são, em média, superiores aos dos que não têm. O mito do amplo desemprego tem a ver também com o outro mito, que diz que a única função da universidade é profissionalizar. Eu acho que aqui, se a gente fosse, por exemplo, pegar o questionário socioeconômico do ENAD, nós vamos chegar à conclusão que os estudantes querem isso mesmo. Eles vêm ao campus em busca de uma profissão, né? Uma trajetória segura e tranquila, né? Que os possa levar do vestibular até a sepultura. Por isso, em geral, valorizam muito as disciplinas eminentemente técnicas e profissionalizantes, que eles sabem que vão ter que reaprender logo depois que saírem do campus, ou não sabem. E olham com desprezo para disciplinas de formação geral, tidas como cosméticas e sem importância. Depois de formados, é claro, atônitos, eles vão descobrir que a dedicação ao desenvolvimento de outras atividades, outras habilidades que são transferíveis, poderiam dar-lhes um pouco mais da tranquilidade que buscam, pois ampliariam o leque dos requisitos básicos para se adaptarem ao mundo em permanente e acelerada mudança. Essas observações que eu estou passando para vocês corroboram um estudo feito pelo professor Edson Nunes e a Márcia de Carvalho, da Cândido Mendes, e eles, há alguns anos, mostraram que a realidade ocupacional e a profissional são muito distintas. Os dados que eles apresentam são impressionantes. Só 1/3 dos engenheiros formados exercem engenharia. Só 75% dos médicos formados exercem medicina. 71% dos dentistas exercem odontologia. 1/3 dos bacharéis em direito trabalha com direito. 45% dos psicólogos trabalham com psicologia. E, claro, que poucos professores licenciados atuam como professores em sala de aula. O estudo do Edson Nunes e da Márcia deveria ser um alerta para todos nós e deixar claro que a educação superior, muito além de formar profissionais, ela também é uma forte força emancipadora, liberadora de energias criativas, gera oportunidades para cidadãos e profissionais competentes que a sociedade vai chamar. E por que a sociedade vai chamar? Porque as suas estruturas são mais dinâmicas do que as estruturas educacionais vigentes. Por isso que a sociedade chama. Por último, queria lembrar que há um temor enorme com relação à inclusão de estudantes oriundos de grupos subrepresentados. E por quê? Porque supostamente vai levar ao afrouxamento dos padrões e fará com que a qualidade piore. Vai piorar a qualidade. Esta é a ladainha. Eu trabalhei essa questão num artigo recente publicado na revista Espaço Pedagógico, vocês podem dar uma olhada lá se quiserem. Mas o que eu quero dizer para vocês é que os dados demonstram cabalmente que nós estamos diante de um mito. Os pró-unistas, por exemplo, comparados com os pagantes e os fiesistas no sistema privado,
eles sempre se saem melhor, têm saído melhor historicamente em todos os ENADs, mas é significativo. Por exemplo, vou pegar só o grupo 3 aqui para vocês, podia pegar todos eles, vamos pegar o grupo 3. Demonstram que o desempenho dos ProUnis foi superior em 23 de 26 áreas avaliadas em 2012, em 2009, e em 2012 eles foram melhores em todas as 26 áreas avaliadas. Há quem diga que a explicação esteja no fato de que o ProUnista, o bolsista, ele valoriza muito a oportunidade que recebeu e, portanto, se dedica de unhas e dentes a isso. Eu não contesto essa posição, mas não há estudos categóricos que provem isso. Vale uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, pelo menos, para ver se isso é verdade. Mas eu acredito que seja. Mas o que nós sabemos com certeza é que a política do ProUni, ela exige os seus 450 pontos no mínimo, no Enem, no mínimo, e por isso eles já entram melhores. Eles entram com 100 pontos de vantagem sobre os pagantes. Então, dizer que são os pagantes sobre os fiesistas até 2015, depois o FIES mudou por causa da boa experiência do ProUni. Isso para o ProUni, mas o SISU não é diferente. Se vocês olharem de uma forma bem geral, comparando só o cotista com o da ampla concorrência, vocês vão sempre perceber que os scores da ampla concorrência são levemente superiores. Mas se a gente olha do jeito que o Enem publica os resultados, que é numa escala de 1000 pontos, nós temos a sensação de que a diferença é enorme. Por exemplo, um vai ter 719 e outro vai ter 680. Agora, se nós traduzirmos isso para uma escala de 10, com a qual nós, professores, estamos habituados, nós vamos perceber que 719 é 7,1 e 680 é 6,8, os dois arredondados para 7. Então, é um pouquinho diferente? É, mas é uma diferença que pode ser facilmente superada com algum apoio pedagógico ou simplesmente com aquela dedicação extra que o bolsista deve dar, se é que é verdade a tese levantada sobre os bolsistas do ProUni. Tenho que dizer ainda que a Meta 20, ela foi criada com uma preocupação muito grande para financiar todo o Plano Nacional de Educação e prever que a gente tivesse 7% do PIB investido em educação até 2019, né? E 7% e 10% até 2024. Hoje nós estamos em torno de 5%, mas eu acho que o PIB ainda é secundário. Nós normalmente não fazemos comparações nos exames internacionais aí com o PISA, e todo ano é aquele constrangimento que nós temos mal, que nos comparamos com os países da OCDE. Então, nós normalmente fazemos a comparação com os países da OCDE. Então, vamos fazer a comparação também no investimento por alunos com a OCDE. E aí nós percebemos uma coisa interessante. Por exemplo, no ensino fundamental, a OCDE gasta por aluno $5.000 a mais do que o Brasil. No ensino médio, $6.000 a mais do que o Brasil. E no ensino superior, $4.500 a mais por aluno, né, do que o Brasil. Isso não são diferenças triviais. E tal constatação parece ser motivo suficiente para que, no caso brasileiro, se persiga a meta do PNE, a meta 20. E sem ela, fica evidente que as metas de expansão e de melhoria da qualidade ficam comprometidas. Feitas essas observações, eu ainda gostaria de dizer que as metas de expansão da educação superior previstas na lei correm sério risco, não só porque prospera uma visão antissistêmica da educação e que, portanto, tem pouco apreço pelas metas suprapartidárias que foram aprovadas no Congresso Nacional em 2014, mas também por causa da emenda constitucional 95, que impede, como eu disse, até 2026 que se criem novos projetos de expansão
e de melhoria da qualidade. Eu acho que o professor Nelson Amaral, lá da Federal de Goiás, colocou muito bem essa questão, quando ele resumiu. Na prática, a Emenda Constitucional 95 determinou a morte do PNE. Eu acho que focalizando bem onde devemos centrar a nossa luta. Diante destas propostas, estou chegando agora à conclusão, programas e políticas em vigor, e diante das leis que ainda estão em vigor, mas em especial diante do momento de transição e de tensão política pelo qual passa o país, é difícil termos certeza sobre o futuro ou sobre a cara da educação nos próximos anos. A menos que essas leis, esses programas, sejam varridos do cenário educacional, eles certamente continuarão a impactar a sociedade brasileira. Estas leis não são só presentes, são também um pouco do futuro, pelo menos do futuro próximo. Claro que fica em contraposição a um futuro incerto do amanhã que já começa a mostrar a sua cara. O fato é o seguinte, nós estamos hoje diante de propostas em conflito, e esta é a grande crise. E esse conflito deverá ocupar a todos nós, militantes da educação, formuladores de políticas, reitores, pró-reitores, né, e professores em geral. Um desses futuros, que está sendo idealizado, se orienta pelo Plano Nacional de Educação. O outro orienta-se pelo Futurice e suas variações. Um pelos programas e políticas em vigor, o outro por manifestações e esboços esparsos de políticas ainda incertas. Um imagina a universidade para todos os que a buscam, ou seja, grande e democrática. O outro como coisa para as elites, pequena e oligárquica. Um projeto vê o campus democratizado pela inclusão de grupos historicamente alijados. O outro opõe-se à inclusão e tem horror às políticas de cotas de qualquer natureza. Um reforça o setor público e trabalha em forte parceria com o setor privado. O outro defende a ampliação do privado e insinua a privatização branca das universidades públicas. Um insiste que a educação deve ser vista como um todo, da pré-escola ao doutorado. O outro faz o discurso opondo um nível contra o outro, como se fossem etapas estanques. Um busca há anos, desesperadamente, sem muito sucesso, é verdade, construir políticas de valorização do professor, piso salarial nacional, PIBID, PARFOR, CAPES da educação básica, prodocência, equiparação salarial com outros profissionais, formação continuada. O outro projeto vê o professor como um pioso agitador de esquerda, um mau exemplo para os bons costumes, e por isso mesmo propõe fiscalizá-lo, controlar o que diz os seus alunos, filmá-lo e reduzi-lo aos limites ideológicos de seus fiscalizadores. Um projeto valoriza e promove ações concretas de internacionalização. Que ações concretas? Criação da Universidade dos BRICS, por exemplo, Universidade em Rede dos BRICS. A Unilab, Universidade Luso-Afro-Brasileira. A UNILA, da Integração Latino-Americana, e outras como a Unipampa, o UFFS, e tinha os hoje já saudosos Ciências Sem Fronteiras, o Idioma Sem Fronteiras, que acaba de morrer, o PEC-G, Programa de Estudante Convênio. Já o outro projeto vê a internacionalização com desconfiança, porque supostamente teria um viés esquerdista. Um tem a sustentabilidade como princípio, outro a produtividade e a eficiência a qualquer custo. Um respeita a diversidade e as minorias, outro demonstra ojeriza o diferente. Um valoriza os direitos humanos, em sintonia com o que propõem as nações mais avançadas do planeta. O outro entende que direitos humanos são coisas da esquerda que, infelizmente, tomou conta dos organismos internacionais. Um fecha
Um propõe, por exemplo, a valorização das artes, a livre expressão cultural, o outro impõe a censura, fecha ministérios. Um valoriza as ciências, a pesquisa e seus resultados. O outro reduz investimentos, fragiliza censos, nega dados científicos, demite diretores quando os dados não agradam. Um valoriza decisões colegiadas, democráticas e autônomas. O outro esvazia comissões que asseguravam um mínimo de controle social. Um promove o diálogo com a comunidade acadêmica. O outro desrespeita decisões. Nomeia interventores e reitores não eleitos. Um defende de unhas e dentes a autonomia universitária. O outro propõe criar poderes paralelos via organizações sociais, poderes estes que irão solapar a autoridade da comunidade acadêmica das universidades públicas, etc, etc, etc. Eu acho que são, portanto, dois futuros muito distintos que estão nesses projetos. Qual dos dois será vitorioso, só o tempo dirá. Agora, se futurar-se é a segunda opção, a minha recomendação é essa. Passade-se. Passade-se que tem mais futuro nesse passado, especialmente no passado recente. De todo modo, eu ainda gostaria de dizer que, para que se possa perseguir a visão da sociedade definida nas conferências mundiais da educação superior da Unesco e nas diretrizes do PNE, e viabilizar, portanto, a inclusão com qualidade, nós temos que considerar alguns desafios da educação superior atuais. Entre eles, em primeiro lugar, tem que superar esses mitos acima elencados, esses e alguns outros. O outro tem a ver com a titularidade e o uso das novas tecnologias. Conforme eu demonstrei, nós estamos diante de uma privatização desenfreada da educação à distância. O desafio nacional é usar as novas tecnologias, entre elas as metodologias de EAD e de e-learning, não para promover o comércio educacional, mas para incluir pessoas de áreas remotas do país, para criar oportunidades para aqueles que perderam a idade correta do fluxo educacional, para promover a educação continuada ao longo da vida, para, enfim, reorganizar currículos, permitindo trajetórias acadêmicas mais diversificadas e motivadoras e flexíveis. O governo chinês, nos informa um dos diretores da OCDE, que, em função da atual crise do coronavírus, por exemplo, disponibilizou uma plataforma gratuita de aprendizagem na nuvem com 7.000 servidores e 90 terabytes de banda larga. O que ele permite? Ele permite o acesso simultâneo de 50 milhões de alunos. Esses são exemplos de esforços inclusivos que precisam ser seriamente analisados por nós. Então, a titularidade sobre a educação à distância se torna uma questão chave. Reverter o atual estado de coisa, nesse estado, no Brasil, do e-learning, é urgente. Infelizmente, eu acho que diante da tendência observada, torná-la inclusiva será tarefa hercúlea. Quando eu digo torná-la inclusiva, quer dizer, tornar a EAD inclusiva será uma tarefa hercúlea e vai exigir muita vontade e força política. Também, se nós quisermos garantir a expansão com a inclusão, nós temos que sempre pensar que é preciso assegurar o cumprimento da lei. O PNE, eu insisto, é lei, e lei deve ser cumprida. E promover as gestões políticas no sentido de impedir que esta lei seja revogada ou tenha suas metas alteradas para atender interesses conjunturais de governos. É fundamental ser redundante na afirmação de que o PNE, além de lei, é uma política de Estado, não é uma política de governo. Os governos passam, o Estado fica. Então,
Dito isso, quero dizer que não menos importante é o desafio de consolidar no país uma cultura de qualidade na graduação. Não vou comentar sobre isso, que seria longo demais. Lutar pela formação de professores para a educação básica em qualidade e quantidade, qualidade adequada e quantidade suficiente. Avançar nas políticas de valorização da carreira docente, ainda em curso. Precisamos continuar nisso, com educação continuada, capacitação permanente, construção de modelos mistos de ensino-aprendizagem, melhoria das condições de trabalho e salário e essas coisas que nós estamos discutindo o tempo todo. Mas, para que estes desafios possam ser adequadamente enfrentados, nós temos que vencer, antes de tudo, o atual bullying generalizado que hostiliza professores, que afronta a autonomia das universidades, que é intolerante às diferenças, que promove o autoritarismo, que desrespeita e ironiza políticas de inclusão, que não defende a educação, que vê a universidade como um espaço não como um espaço de estudos, de identificação de talentos, mas como locus privilegiado da balbúrdia juvenil. Ainda falando em os professores são gordas zebras, administradas por gestores, administradores perdulários. Para que esse tipo de discurso seja insuficiente para neutralizar as conquistas que passaram a representar as metas e as diretrizes do PNE. Que esse discurso, por fim, seja incapaz de adiar o sonho pela construção de uma sociedade avançada nas artes, nas ciências, na tecnologia. Uma sociedade inclusiva, democrática, emancipadora e sustentável. Que não destrua esse sonho. E, nesse sentido, sempre é bom lembrar o que escreveu o poeta negro Langston Hughes, nos anos de 1950, quando ganhava força nos Estados Unidos a luta pelos direitos civis, pelo fim do apartheid e pela inclusão dos negros na sociedade americana. O Hughes escreveu, então, um poema chamado Harlem, onde ele pergunta: o que acontece ao sonho adiado? Será que seca como uma passa de uva ao sol? Será que infecciona e escorre como uma ferida purulenta? Será que cheira mal? Ou será que cria crosta como um doce meloso e açucarado? O que acontece ao sonho adiado? Talvez só se instale como mais um fardo pesado, um fardo que carregar ninguém pode? Ou será que um dia explode? Bem, muito obrigado, era isso. Muito obrigado, professor Dilvo, pela brilhante fala aí para a gente apimentar aí os nossos debates, né? Incrível a síntese. Eu queria chamar a atenção para as diversas manifestações aqui de participação no chat, né, da Universidade Federal da Piauí, da Paraíba. Muita gente felicitando o senhor, parabenizando pela fala, né? Então, da UFOB também, enfim. O que mais? Deixa eu ver se eu estou perdendo alguma. Acho que sim, por enquanto são essas. Então, agradecendo, né, e já fazendo o FOPA também, o pessoal está registrando aqui, né? Então, convido aí a você, o FCG também, e muitas outras que tem muita gente conosco aqui hoje. Já gostaria de deixar uma provocação da mediação e já inscrever também um participante. Sim. Que foi o Ari Fernandes, né? Aí ele vai ser o primeiro a falar, mas antes disso já queria deixar uma provocação, que é justamente o que sua fala deixou muito claro e maravilhosamente bem, que é sobre o significante qualidade e o quanto ele está em disputa hoje, política, né? Nos diferentes projetos que se apresentam. Então eu queria pedir um pouco assim, que você tentasse configurar aí para a gente
como é que esse significante hoje ele tem se apresentado entre esses diferentes projetos, né? Entre essas diferentes concepções que estão confrontando o papel de universidade e como ele pode nos ajudar, né, a pensar uma qualidade menos, como você falou, elitista, excludente, enfim, com todas essas outras virtudes mais democráticas e menos autoritárias que a gente vem assistindo. E eu vou pedir, pessoal, o seguinte, que o professor Ari, por favor, você pode abrir o microfone, se inscrever, né? E os demais participantes que querem também fazer uma interação e a fala com o professor Dilvo, se inscrevam no chat. Eu peço também que as perguntas, elas sejam, ou perguntas ou comentários sejam bastante objetivos, né? A gente está calculando aí em torno de 2 minutos para que a gente dê a oportunidade de muitas pessoas falarem. E vamos em frente. Então, Ari, a palavra está com você, fica à vontade. Boa tarde a todas e a todos. Deixa eu começar agradecendo o professor pela maravilhosa fala, né? Consegui contemplar bastante questões com as quais eu vinha pensando. Eu imagino que também as demais pessoas que estão por aqui estavam pensando, e iniciou colocando que o futuro proposto se transveste de passado e terminou dizendo que talvez o passado tenha mais futuro que o futuris, no que eu concordo. E logo no início o professor trouxe algumas crises, né, professor, vou procurar ser mais sucinto para não demorar muito, considerando os 2 minutos. E aí eu fiquei pensando nessas crises que o professor colocou, e durante a fala fui sendo inquietado em pensar sobre uma crise que talvez englobasse todas, ou que fosse uma outra crise que não foi citada. E a minha provocação é no sentido de ouvir mais sobre essa crise e como ela acontece no interior da universidade. Nos últimos 30 anos, nós temos acompanhado aqui no Brasil, bem coloca o professor Esbissardi, o professor João dos Reis, um avanço das políticas neoliberais para a educação, projeto neoliberal para a educação superior, sobretudo, no sentido de mercantilizar. Por isso fiquei muito feliz quando o professor apontou que a nossa educação superior ela não está se privatizando, mas ela está se mercantilizando. Hoje nós temos o conhecimento, a educação superior como um produto, uma mercadoria, né? E, inclusive, essas políticas citadas, ProUni, FIES, elas concorrem muito por meio dessas propostas de privatização por dentro, ou parceria público-privada, para engrossar esse mercado, sobretudo na EAD, que, como o próprio professor colocou, hoje é um mercado muito proveitoso para aqueles que visam a educação superior como um campo de atuação mercadológica. E aí, nesse sentido, pensando em todas as políticas que foram apontadas aí, e eu fico perseguido por aquilo que me perseguiu no meu trabalho de mestrado, que é uma dicotomia dentro das universidades entre grupos que entendem a educação superior por uma via meritocrática e grupos que entendem a educação superior por uma via de promoção da equidade. Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais, professor, se não seria o caso de nós estarmos, e isso é algo que eu fico pensando a partir das suas falas, diante de uma crise hegemônica, onde a expansão da educação superior pública é vista por estruturas ultra-neoliberais ou ortodoxas como um tópico atrasador da consolidação e da retomada do poder e privilégios, né, de classes hegemônicas dominantes brasileiras, demarcadamente e historicamente branca e heterocis normativa, né? E se nesse cenário as políticas de ação afirmativa, claro, ocupam um lugar de empoderamento político, econômico e cultural, e por isso elas são tão confrontadas. Pensando que nós possamos estar diante de uma crise hegemônica de fato, eu gostaria de trazer essa reflexão, se estamos ou não numa crise hegemônica, tendendo para o fato do entendimento de que estamos, para o interior das universidades. Na minha pesquisa, eu pude observar que uma fragilidade de algumas políticas neodesenvolvimentistas é o espaço que é dado para que essas políticas, enquanto estrutura, sejam
permite algumas barreiras na implementação dentro das instituições, como, por exemplo, a existência da política de cotas, mas uma normatização meio frágil na definição de quem é esse sujeito cotista, ou a abertura para se pensar determinados investimentos com recursos penais e coisas tais. Então, considerando essa crise, o que dizer sobre a universidade enquanto espaço-tempo, onde o conflito entre um projeto meritocrático e promotor de equidade ocorre entre sujeitos nos espaços de tomada de decisão. Estou dizendo que a universidade é um lugar onde esse conflito hegemônico, onde essa crise hegemônica ocorre de fato. E a universidade, e aí entendendo, né, qual o papel da universidade enquanto instituição que congrega a comunidade acadêmica e luta e goza de autonomia jurídica e legitimidade para atuar nessa crise hegemônica. Foi muita coisa, mas é porque eu não sei em quanto tempo eu teria a oportunidade de questionar, e eu quero muito ouvi-lo sobre essas questões, porque eu tenho certeza que será uma contribuição interessante para as questões com as quais eu trabalho na pesquisa. Obrigado. Obrigado, Ari, pela participação. Temos um outro inscrito também, professor, antes de passar a fala, que é o Anderson Barbosa. E aí, a partir da fala de Anderson, a gente já volta à retomada do debate e das discussões. Ari, você poderia, por favor, desligar o microfone? Obrigado. Então, Anderson Barbosa. Anderson, escuta, vai fazer a pergunta, vai fazer a fala aqui pelo chat. Oi. Bom, obrigado, professor Dilma, pela belíssima explanação. O meu questionamento vai em torno, eu acho que, desse cenário sobre EAD, atividades remotas, ações à distância. Bom, como que vamos inserir um cenário onde que fica muito bem desenhado e que o senhor trouxe, que é desses estudantes de camadas empobrecidas, de camadas que historicamente foi negligenciado o acesso ao ensino superior. Eu, por exemplo, sou o primeiro de 4 gerações de minha família que estou tendo acesso ao ensino superior e já tenho um título de graduação, que foi a minha primeira formação, que foi através do BI, né, que é uma outra discussão, mas é que uma formação que possibilitou que muitos estudantes tivessem acesso também à educação, e que hoje eu ingressei, retorno ao curso de Direito através do BI, que talvez, se eu tivesse feito o Enem ou SISU, eu não teria ingressado ao curso porque as notas são altas. Mas como garantir esse acesso a essa população, em que muitas delas não têm internet em suas residências, equipamento, seja computador, celular, tablet, de qualidade necessária para acessar equipamentos, né, que as universidades ou que os próprios estados vão disponibilizar? Como garantir, professor, essa democratização a esse meio remoto, distante, né, nesse meio pandêmico, aos estudantes? Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de debater a educação conosco. Agradeço, Anderson, a participação, e já passo a fala para o professor Dilvo, para que ele venha aí a interagir com vocês e com as nossas questões. Então, com relação aos comentários do professor Ari, eu acho que fica evidente que hoje nós estamos com uma movimentação muito mais forte do que antes, né, rumo a uma política neoliberal. E o que normalmente a gente pensa quando pensa numa política neoliberal? Nós falamos em downsizing, né, em redução do Estado. Não, o Estado é o Estado mínimo, que ele gaste o mínimo possível, e pense nisso na questão educacional, significa
se pudermos nos livrar de toda educação superior, vamos fazê-lo, né? Deixa tudo isso para o privado. Então, a primeira é a política do Estado mínimo, e a segunda, acompanhado a isso, vem a ideia de privatizar. Então, a privatização é irmã, né, do downsizing do Estado, não tenhamos dúvida disso. E a terceira questão, que afeta muito diretamente também muito diretamente a educação no dia a dia, é a questão da desregulamentação do sistema. Então, a desregulamentação também faz parte do neoliberalismo. Quanto menos controle do Estado você tiver, melhor. Eu gostaria de lembrar que nós temos um artigo na Constituição brasileira, de 88, que diz que a educação será livre ao setor privado, né? Mediante avaliação pelo poder público. Então, é livre, mas mediante avaliação pelo poder público. Então, vejam o risco que hoje nós estamos correndo. Em primeiro lugar, temos que mudar a Constituição, né, se quisermos, né, permitir que o setor privado se autorregule. Em primeiro lugar, que ele se hipertrofie ainda mais e por outro lado, que se autorregule. Mas eu gostaria de reforçar os dados que eu tentei apresentar com relação ao fato de que o nosso ensino privado, na verdade, ele não é privado. É muito interessante isso, porque se a gente olha para o ensino fundamental, você vê que ele é 89% público, o ensino médio é 87% público, né? A pós-graduação é 84% público, mestrado e doutorado, e a graduação é 75% privado. Mas, na verdade, é esse privado aí, né? Esse privado com o financiamento total, né? Total não, de 55% hoje, né? Por 2 programas. Eu digo 55%, porque eu estou falando só dos 2 programas. Mas se nós pegarmos, por exemplo, o artigo 170 aqui em Santa Catarina, que dá bolsas para o setor privado, e todos os auxílios municipais, certamente nós vamos chegar em torno de 70% de participação direta, ou seja, é fazer capitalismo sem risco, né? É o que eu percebo muito acontecendo hoje no país. Eu acho que muitas, por exemplo, eu pessoalmente gosto do ProUni, gosto do FIES, acho que dá para fazer essa parceria público-privado, mas nós temos que rever um conjunto de regras que nós tínhamos antes. É importante dizer que em 2015, o FIES começou a ser refeito, né, com o MEC, por exemplo, passando a selecionar os candidatos, não mais a instituição, o MEC passando a selecionar os cursos que podiam participar e as instituições, até por causa de todo um conjunto, né, de irregularidades que foi detectado, muitos dos quais viraram processos jurídicos, inclusive. E agora dá para repensar tudo isso e fazer com que se busque uma parceria muito mais sadia. A verdade é que a meta do PNE de ter pelo menos 40% das matrículas, nós devíamos manter isso, devíamos montar uma frente de luta forte para garantir que isso acontecesse. Como eu disse, a educação à distância no setor público se retraiu, ela literalmente diminuiu as suas vagas, e o setor privado expandiu de uma forma absolutamente louca, né? É impressionante a velocidade desse crescimento. Então, eu acho que só é possível hoje fazer uma contestação desse neoliberalismo que tu indicas aí, se a gente realmente partir para uma luta, iniciando com a base legal que sustenta todos os projetos e programas e essa visão de futuro da qual eu falei. A lei é para ser cumprida, projeto de Estado é projeto de Estado, né?
Então, ele tem que ser mantido, ele é suprapartidário, ele foi aprovado pelo Congresso Nacional, portanto, tem que ser respeitado. Já a questão que o Anderson levanta com relação ao EAD e ao e-learning, fica evidente que nós temos uma brecha educacional, uma brecha digital, é assim que ela é chamada, digital gap, né, como dizem os americanos, são as pessoas que são digitalmente excluídas, porque primeiro, porque não vão ter o equipamento, né, em casa, segundo, porque não vão ter dinheiro para pagar uma internet boa, né, não vão ter a possibilidade de fazer as conexões. Agora, tudo isso também, eu acho que tem que ser parte de uma política a ser construída. Como eu tentei dizer, a titularidade da EAD não pode ficar na mão só do setor privado. Se tu pode fazer, como fez a China, de disponibilizar uma plataforma digital, né, em que 50 milhões de alunos podem ter acesso simultaneamente, né, nós temos que trabalhar por questões desse tipo. Evidentemente que isso vai resolver o nosso problema de imediato? Não, mas é uma política que tem que ser construída. De imediato, nós temos que pensar no que nós podemos fazer de imediato. E aí eu diria que nós temos que fazer uso de tudo que nós temos, para não deixar totalmente os alunos abandonados. Tudo que nós temos. Isso vai desde a possibilidade de contato por telefone, desde o uso da televisão, o uso do rádio, o uso do papel, né, de coisas antigas. Fazer uso, mas com a clareza de que estas questões são questões para um momento de extrema dificuldade que nós estamos vivendo hoje, né, que é de uma pandemia, e que não pode se tornar a norma depois da pandemia. Depois da pandemia, nós vamos ter que fazer todo um outro sistema, né, que também podemos discutir. Por exemplo, a gente sabe que em alguns locais, por exemplo, de países onde você tem nevascas que duram semanas, né? Às vezes você tem tragédias de furacões, né, que também duram semanas, às vezes, para poder reconstruir, né, as conexões. Esses países já têm hoje sistemas de backup que eles conseguem garantir que o dano seja o menor possível à aprendizagem dos alunos, embora, evidentemente, não seja possível reduzir totalmente esse dano. Então, eu diria que nós temos, sim, hoje nas universidades públicas, e também nas privadas, nós vamos ter situações em que é impossível realmente atingir os estudantes mais pobres e diante dessa situação temos que fazer o que der para fazer. Mas eu acho que temos que fazer o que der para fazer e não simplesmente achar que não podemos fazer nada. Eu acho que sempre podemos fazer alguma coisa. Ok? Ok, professor, agradeço as considerações. Queria registrar aqui também algumas presenças, né, que o pessoal está mandando muitos abraços, felicitações, a Unichapecó, a UFPB, a UFOPA, o professor Antônio Nova. Opa! É uma honra. Apareceu por aqui também. Antônio Nova é uma honra. O NTE 11, uma honra. Bom, eu quero destacar aqui alguns comentários também, né, de que foram feitos a respeito da fala, né? Temos a participação do professor João Pires e temos também a pergunta do professor Valnei, que logo em seguida a gente vai fazer, certo? Em relação à pergunta do professor João Pires está na escuta? João Pires, escuta a gente?
Tá me ouvindo? Oi. Sim, pode fazer sua pergunta, João. Boa tarde. Boa tarde. Como fui anunciado, meu nome é João Pessoa, sou professor aqui da UFOB, na área de ensino de Química. Eu fico muito preocupado em relação à implementação de educação à distância nas universidades públicas, em que onde essas instituições ainda não têm essa modalidade. A gente sabe da complexidade que é a implementação, não é apenas o acesso à internet, o aluno ter acesso à internet, ter acesso a um MacBook ou um notebook, enfim. Existe toda uma infraestrutura de profissionais especializados em elaboração de materiais didáticos para essa finalidade, e eu gostaria de ouvir do professor justamente sobre esses entraves. Então, será que nós, enquanto instituição pública federal, no caso, a gente tem condições hoje de contratar, de até fazer concurso para profissionais dessa área, incluindo designer, incluindo professores com mestrado e doutorado na área de transposição didática para a EAD, enfim, eu gostaria de fazer essas considerações ao tempo em que pergunto ao professor quais as perspectivas que o senhor vê em relação a essas questões postas por mim. É isso e obrigado. Tá bem, obrigado. Sim. Obrigado, João. Temos mais algumas perguntas aqui, professor, nos comentários, né? O professor Valnei, aqui da UFOB, ele parabeniza a fala e ele fez algumas questões. Como o senhor vê o papel das novas universidades, do REUNE em relação às regiões que historicamente possuem o déficit, né, na formação de professores nas áreas de educação básica? Quais são as políticas que as novas universidades Você pode, já desenvolvem para auxiliar? Olha, deu uma quebra aqui. Você pode repetir essa pergunta? Eu não entendi bem, não. Pronto, então ele pergunta: como o senhor vê o papel das universidades, né, das novas universidades do REUNE, em relação às regiões, né, que historicamente possuem déficit na formação de professores e professoras das áreas específicas da educação básica? Questiona também o que o senhor apontaria, quais as políticas que as novas universidades desenvolvem para auxiliar a melhoria da educação básica, para além do PIBID, Plataforma Feira e outros programas do MEC. O que o senhor apontaria para a UFOB, né, uma universidade recém-criada, e estamos em uma região também com péssimos índices de IDEB e alta evasão escolar. Foi nos comentários aí do professor João. Então, passa a fala, professor, enquanto eu vou colhendo aqui outras questões. Então tá. Deixa eu ver se eu consigo responder a essas questões. São questões complexas, que não tem uma resposta simples. Eu não tenho uma resposta simples, mas com relação ao João Pessoa, é evidente que precisa de muito mais do que de treinamento, né? Mais do que de equipamento. Precisa de treinamento, de formação, né? Precisa de formação dos professores para que eles possam trabalhar esse material de forma a disponibilizá-lo de uma maneira interessante e atraente para os estudantes. Então, não é só ter o equipamento. O equipamento, evidentemente, é fundamental, você tem que ter, mas você precisa de muito mais. Você precisa de... E agora estamos falando só do nível universitário. Eu acho que no nível de educação primária é muito mais complicado ainda, porque aí vai precisar de um envolvimento também dos pais, dos alunos, o que torna esse gap digital ainda maior. Mas é claro que nós temos que aproveitar agora essa crise para levantar todas essas questões, né? Porque nós
com certeza vamos precisar de aproveitar esse potencial que tem o e-learning e EAD. Eu me lembro que em 2009 eu fui para um encontro em Doha, no Catar, e fiquei surpreso que tinha menos gente da educação lá do que de outras áreas. E a vedete do momento chamava-se Twitter. Quando eu retornei ao Brasil, eu escrevi um texto chamado A Educação Pós-Twitter, que está publicado, aí vocês podem achar. Mas eu fiquei profundamente impressionado. Eu me lembro que alguns colegas me criticaram muito por causa daquele texto, dizendo, mas o Twitter tem poucas palavras, que benefício ele pode trazer para a educação? Eu disse, olha, mas é a comunicabilidade móvel que está aqui. Nós ainda não estamos aproveitando nada, praticamente, do potencial, por exemplo, dos telefones celulares. E nós, evidentemente, vamos logo, logo partir para isso. E eu nunca imaginei, na época, que o Twitter um dia pudesse vir a ser usado até para mobilizar multidões e governar países, né? Como nós podemos observar hoje. Então, é evidente que essas novas tecnologias elas vão sendo incorporadas e elas vão ter consequências também no meio educacional. No ano seguinte, eu voltei para Doha, no mesmo evento. Aí a vedete chamava-se iPad. Bom, hoje nós quase nem usamos mais o iPad, né? Eu ainda uso, mas muita gente nem usa mais tanto. Eu até uso muito para ler, né? Mas hoje já tem outros, né? O telefone, na verdade, quase que substitui o iPad. Mas o que eu dizia no texto que eu escrevi logo depois que eu voltei, olha, o iPad hoje tem bibliotecas melhores do que a biblioteca da grande maioria das nossas faculdades do Brasil, as faculdades do interior do Brasil. E eu sou professor, né? Eu, por exemplo, nos últimos cursos que eu dei, eu praticamente não usei mais livros. Ainda no último curso, aí eu fui com 2 sacolas de livros, que eu pensei, os meus alunos vão ter dificuldade de encontrar esses livros na biblioteca, e de fato tiveram, mas não tiveram dificuldade de encontrar na rede. Eu voltei com todos menos um. Só que voltei com todos, porque aquele um que eles não encontraram na rede, eles fotografaram, colocaram nos seus celulares, em poucos minutos e devolveram o livro para mim. Ou seja, nós estamos, de fato, diante de um novo momento, e nós temos que reconhecer isso. E se recusar a fazer uso dessas novas tecnologias, eu acho que é contraproducente. Eu me lembro da época em que eu era professor de literatura e eu comprava livros, vinha carregado de livros com 2 interpretações sobre um mesmo poema ou uma mesma história, e eu achava aquilo o máximo. Depois, quando eu comecei a dar aula de novo, depois que eu deixei o MEC, voltei para a sala de aula, eu percebi que aquilo não tinha mais significado nenhum, porque não eram 2 versões. Eu encontrava centenas ou dezenas, né, para não exagerar, de versões daquele mesmo poema, daquela mesma história, disponível na rede. E meu trabalho era outro. Eu tinha que ver o que fazia sentido e o que não fazia sentido. Então, vejam, as novas tecnologias, evidentemente, estão nos impactando, e por isso a luta pela titularidade e pelo controle público, ou pelo menos pela participação, não vou usar a palavra controle, mas pela participação forte do setor público no uso e na disponibilização das tecnologias, é fundamental. Agora, por exemplo, eu estava lendo outro dia um trabalho aí do professor, acredito que foi um artigo da própria Unesco, em que um professor, o autor dizia: a primeira coisa que nós vamos ter que repensar depois
depois da pandemia, chama-se MOOCs, que são os MOOCs, né, que são os Massive Online, os cursos online em massa, né? Porque ele disse o seguinte, olha, 95%, acho que ele falou 95%, pode ser 92% dos alunos que se inscrevem nos MOOCs, eles abandonam, eles não ficam. E ele até diz assim, ó, se isso não é fracasso, eu não sei o que é. Então, nós temos que, evidentemente, redesenhar esses programas de forma para que eles possam se tornar interessantes, né, nas novas plataformas e que vão estar disponíveis, e que a gente possa ter, né, o professor capacitado para tudo isso, para oferecer o melhor. Deixa eu ver qual é a outra pergunta. A outra pergunta eu não anotei o nome do perguntador, que fala sobre o papel das novas universidades. Olha, eu quero dizer o seguinte, eu fui o reitor implantador de uma nova universidade. E eu sei que uma nova universidade sempre tem suas peculiaridades e nós temos que tratar isso com todo cuidado. Agora, se num primeiro momento a gente não tem tudo o que precisaria ter, isso não deve ser motivo para desânimo, ao contrário, tem que ser uma coisa que nos motive para garantir a busca daquilo que precisamos para que a gente possa oferecer o melhor trabalho. A questão da formação de professores, a carência que você identifica aí em Barreiras, na Bahia, não é de Barreiras. Pode ter certeza, talvez ali seja mais agudo. Na verdade, no Nordeste é mais agudo do que no Sul. A carência, por exemplo, de professores formados com a habilitação específica, que é a meta 15 do Plano Nacional. O que diz a meta 15? Em 2024, nós queremos que todos os professores tenham habilitação específica nas disciplinas que lecionam. Então, se você leciona matemática, você deve ser formado em matemática. Leciona química, você deve ser formado em química. Isso parece tão óbvio, só que não há uma disciplina, nenhuma disciplina, em que nós tenhamos 100% de professores habilitados atuando. Não há uma região do país onde os professores habilitados estão atuando. O improviso é muito grande em todas as regiões do país, muito mais no Norte e no Nordeste, é verdade. É por um estudo que eu fiz já há algum tempo, mas pelo que eu observei não mudou muita coisa. Eu recentemente fiz uma reanálise daquele estudo e vi que não mudou muito, não. Ou seja, o desafio da formação de professores para a educação básica permanece um dos maiores desafios que nós temos pela frente. Mais um. Eu temo que, infelizmente, ele não esteja sendo levado muito a sério ultimamente. Então, é isso. Não sei se respondi. Agradeço, professor Dilvo, as respostas, as interações com nossos participantes. Muito obrigado. Bom, a gente já está atingindo o nosso teto, né? Nosso tempo aqui. Então, eu vou passar mais uma pergunta que surgiu aqui no nosso chat, da Marian Magnavita. E também peço já que o senhor, depois dessa pergunta, já possa fazer seus comentários finais, e aí a gente já vai finalizando a nossa interação hoje aqui virtual com esse tema tão importante para todos nós e que já nos provocou e nos aguçou o imaginário aqui bastante. Bom, a Marian fala o seguinte: o ensino à distância, ele pressupõe que todos os estudantes estejam incluídos no mundo digital, que todos entendam a língua computacional, a linguagem, o que não condiz com a realidade brasileira. Muitos estudantes são analfabetos digitais. Como técnica em assuntos educacionais, testemunho isso o tempo inteiro. Há estudantes que não dominam nem o uso de e-mail. É possível superar essa defasagem rapidamente para atender à necessidade de ensino EAD diante da pandemia?
Então, é uma preocupação aí da Marian. E, passando essa pergunta para o senhor, também já peço que você faça suas considerações para a gente finalizar hoje a nossa interação aqui. Muito obrigado. Tá bem. Olha, eu acho que, de certa forma, já respondi essa pergunta da Marian. De fato, a EAD pressupõe que todos estejam familiarizados com as tecnologias e que tenham um equipamento adequado, não só os alunos, mas também os professores. Todos devem ter. Agora, eu acho que a gente tem que entender que temos que aproveitar o momento para, em primeiro lugar, não para afastar a EAD da discussão. Não, a EAD é importante, ela tem um papel importante, ela já vinha desempenhando um papel importante antes, e acho que vai continuar tendo. Nós sabemos, por exemplo, o caso da Open University na Inglaterra, o caso da Fern's Universität na Alemanha. As análises indicam que os graduados por essas instituições, né, têm um nível de competitividade no mercado muito bom, inclusive com alguns cursos de excelência, né, considerado pelo INEP deles, né? Então, eu não aceito o argumento de que a educação à distância, o e-learning, deve ser abolido. Pelo contrário, eu defendo que deva ser aprofundado e mais, que o poder público deva assumir uma titularidade nesse processo de implantação massiva da EAD, né? Nos espaços onde é possível ser implantado. E que se parta para sistemas de aprendizagem mista. Nós não precisamos hoje pensar simplesmente o campus como sendo um lugar. O campus do futuro não vai ser só um lugar. Ele vai ser uma espécie de entre-lugar, vão ser redes, né? E também espaços, evidentemente, presenciais, onde as pessoas se encontram e discutem. Eu me lembro, inclusive, de uma frase que o Antônio Novoa recentemente colocou numa das suas apresentações, que ele fez aqui no Brasil, inclusive, também à distância. Ele cita a filósofa Maxine Greene, quando ela diz que eu não consigo encontrar nenhum sentido coerente para a educação se alguma coisa comum não acontecer no espaço público. Ou seja, nós precisamos ter o espaço público da escola, nós precisamos ter o espaço público do campus. Agora, nós não podemos imaginar que ele seja só isso, porque a educação é muito mais ampla que isso. A educação hoje, especialmente no tocante à busca de informações, é uma coisa fantástica. Então, nós não podemos agora achar que nós temos que simplesmente transformar a EAD no demônio. Não é nem Deus nem demônio. A EAD e o e-learning são poderosos coadjuvantes do processo educacional e assim é que ele deve ser visto. E porque é um poderoso coadjuvante, eu acho que o poder público não pode se omitir, né, de ter um domínio e um controle, eu prefiro a palavra titularidade, sobre o processo de sua ampliação. Agora, nós não podemos simplesmente achar que nós não temos condições, que não tem logística, não tem equipamento, que não tem política, que não tem apoio. Claro, nós sabemos, tem muitos problemas, tem dificuldades. Mas mesmo assim, nós temos que ver, cada um no seu espaço, o que é possível fazer. Eu acho que isso é fundamental. Se o que é possível fazer é usar o telefone e ligar para o aluno, então liga para o aluno. Agora, se nem isso é possível, talvez é fazer o que fazem em algumas escolas, por exemplo, que vão até pendurar na casa do aluno as tarefas. É que o professor deve se preocupar com o aluno. E depois da pandemia, eu acho que depois da pandemia, nós temos que ter uma preocupação séria com
a recuperação. Por exemplo, a Itália recentemente, ela decidiu, pelas informações que eu tenho, que vai aprovar todos os alunos da educação básica de ano, né, automaticamente. Já outros acham que não devem fazer isso. A Espanha já tem um programa, que já é um programa de mais tempo, em que ela propõe, por exemplo, o reforço escolar depois da... Estou tentando me lembrar do nome do programa lá da Espanha, pró-reforço alguma coisa. Ou seja, você faz um acompanhamento pedagógico, dá um apoio pedagógico aos estudantes depois da pandemia, é o PROA, né? É o programa, Plano de Referência, Orientação e Apoio aos Centros, isso para a educação básica. Mas eu acho que nós temos que ter esses PROAs também na educação superior, programas de apoio pedagógico, que vão nos ajudar, não a resolver o problema dos alunos, mas a minimizar o dano que é causado pela pandemia. Acho que hoje nós estamos falando basicamente isso, em minimizar os danos, especialmente pensando sempre nos menos favorecidos, nos que têm mais dificuldades que os pobres. Ok? Respondi? Ok, professor, muito obrigado pela resposta. Já tinha sido abordada, de fato, né? E como estamos buscando fomentar esse debate institucional sobre a docência na cybercultura, foi importante reafirmar algumas posições. Muitíssimo obrigado. Bom, então, gente, eu agradeço, né, muito, em nome da Pró-Reitoria de Graduação, em nome da Universidade Federal da Bahia, gostaria de agradecer muito a presença aqui virtual do professor Dilvo com a gente nessa interação sobre a crise, né, e o papel da educação e a educação superior em tempos de crise. Foi uma fala brilhante que deu para nos brindar com muito. Professor Cleiton, por favor, poderia desligar seu microfone? Foi uma fala brilhante que nos deu muito o que pensar, né? E estamos em um contexto marcado por muitos fatores que interpelam a universidade, o nosso papel na formação, e o objetivo da Educação em Foco é justamente esse, né? Promover essa ambiência virtual, essa socialidade em rede, para a gente pensar tudo isso que vem nos interpelando. Promover esse debate, esse compartilhamento de experiências, né? Proporcionar o desenvolvimento profissional. Então, vamos avançar nessa perspectiva nas próximas semanas, ok? Então, agradeço a todas as pessoas que estão até agora com a gente, né, as praticamente 100 pessoas que nos acompanham. Agradeço a participação de todos. Muito obrigado. E, professor, fique à vontade para falar alguma coisa, se quiser finalizar, e a gente finaliza o encontro de hoje. Mais uma vez, agradeço o convite e desejo muita sorte para vocês aí na UFOB. Eu sei o que significa esse processo de implantação de uma nova universidade, e eu implantei uma em tempos de bonança, né, em que havia uma sintonia muito forte entre nós da reitoria e o Ministério da Educação, essa sintonia que hoje, infelizmente, está, né, prejudicada, mas eu tenho certeza de que vocês vão conseguir dar a volta por cima, e estamos juntos nessa luta toda, ok? Muito obrigado, e até espero ter a possibilidade de fazer uma visita ao campus de vocês no futuro. Com certeza, professor, será um prazer recebê-lo aqui, com presença física, para discutir as nossas questões também, e, enfim, nos provocar e nos aguçar o nosso imaginário sobre o papel da universidade nesses tempos. Tá. Agradeço, gente, muito obrigado, acompanhem aí nas redes sociais, nos boletins, nossas redes internas de comunicação, os próximos encontros, né, como eles vão acontecer, quais são os temas. E muito obrigado a todos, muitas felicitações aqui no chat, parabenizando a fala. E, enfim, é isso. Agradeço a todos e encerramos hoje o nosso encontro.
Muito obrigado mesmo. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.